Fala pessoal, muito boa tarde. Vou tirar a máscara aqui que já estou sem paciente no momento. Vamos iniciar essa nossa live sobre dúvidas em relação ao zumbido. Felizmente, várias pessoas fizeram perguntas. E inicialmente eu quero dizer para vocês que as perguntas que eu não responder aqui foi porque já foi comentado na live anterior. Então basta ir no feed e procurar que na semana passada eu fiz uma live já também sobre algumas dúvidas em relação ao zumbido e sua pergunta vai estar respondida lá, tá certo? Então hoje vamos falar sobre algumas perguntas inéditas, né, que não aconteceram na live passada, e aí vamos construindo, né, aos poucos no nosso feed essas lives de forma não repetitiva, tá? Então vamos dando início. Então deixa eu passar aqui para mim, pronto. Então uma das perguntas inéditas que surgiu e que foi bastante interessante foi uma pessoa que falou que tem uma perda auditiva e faz alguns tratamentos para o zumbido, tem melhora e depois recidiva, né, do zumbido. Então ela pergunta por que o zumbido retorna, né, após o tratamento, mesmo tendo tido uma evolução satisfatória com o tratamento. Então o que acontece no zumbido como a gente sempre martela e fala quase que diariamente, é que o zumbido é um sintoma, ele não é uma doença. Então ele é manifestação de alguma desordem que está ocorrendo geralmente na via auditiva, né? Na grande maioria das vezes na via auditiva. Quando não é na via auditiva, é em alguma estrutura próxima da via auditiva ou que tem alguma conexão com ela, tá? Então, o que faz o sintoma recorrer, o que faz o sintoma recidivar ou persistir, é a não resolução da causa, né, do sintoma. A não resolução no caso do zumbido, né, da causa do zumbido. Então, sempre que a gente faz algum tratamento visando diminuir o zumbido, seja de que forma for, ou com terapia medicamentosa, ou com terapia fisioterápica, ou com terapia de reabilitação auditiva, sempre que houver uma recorrência na causa do zumbido, ele vai retornar. Então, vejam, tem situações que a pessoa tem uma tendência a acúmulo de cera no ouvido. É um caso bem banal, bem simples, e a pessoa faz o tratamento, limpa o ouvido, o zumbido desaparece. Só que se esse cerume ele se acumular novamente, obviamente vai tapar o canal auditivo, vai ter uma perda auditiva temporária e o zumbido vai retornar. Então essa é uma das causas de recidiva do zumbido. Em outras situações, a pessoa tem uma perda auditiva, é prescrito o aparelho auditivo, que é a reabilitação auditiva, a pessoa começa a usar o aparelho auditivo, o zumbido desaparece e a pessoa por algum motivo deixa de usar o aparelho. O zumbido vai voltar, porque o aparelho auditivo ele se assemelha ao óculos, né? O óculos corrige a visão no período que estamos usando, né, o equipamento, né, o óculos. Na hora que a gente tira o óculos, a visão cai de novo, não tem mágica, né? Então o óculos ele não cura a deficiência auditiva, ele corrige. Então o aparelho auditivo também corrige a perda auditiva, mas não cura a perda auditiva, visto que a perda auditiva é muitas vezes de caráter irreversível, assim como também a queda da visão. Então, em outra situação, a pessoa tem um abuso de café, né, de cafeína, usa termogênico, esses energéticos, ou usa café mesmo em excesso, e temporariamente ele parou de ingerir café para fazer um tratamento do zumbido, o zumbido desapareceu, e depois o hábito de vida, o hábito alimentar dele voltou com a ingestão abusiva de café, então o zumbido vai voltar. Erros alimentares também, como o consumo excessivo de carboidrato, em algumas pessoas também exacerbam ou provocam o zumbido e ele desaparece. Enquanto a pessoa está fazendo a restrição alimentar, aquilo que provoca, que desencadeia ou que acentua, né, o zumbido dela, e quando ela facilita, né, deixa de fazer esse controle alimentar, o zumbido retorna. Então, por que ele retornou? Porque a causa dele retornou. Tá? Então, essa foi uma pergunta que é bastante interessante e que às vezes causa revolta nos pacientes, mas basta entender
né, essa situação. Sempre que a causa do zumbido retornar, ou persistir, ou não for tratada adequadamente, o zumbido vai recorrer. Né? E uma outra pergunta também que foi feita, que eu achei bastante interessante, foi em relação à ozonioterapia. Né? Perguntando se o tratamento com ozônio, que foi prometido por um profissional de saúde, que melhoraria o zumbido, se de fato melhora. Vejam só, a ozonioterapia tem sido usada de forma indiscriminada, de forma bastante abusiva, e na via auditiva não existe nenhuma evidência científica de impacto positivo no tratamento das diversas doenças. Então, propostas terapêuticas, né, alternativas, como a ozonioterapia, ela eventualmente, nenhum paciente ou outro vai trazer melhora pelo efeito placebo, né, que seria aquele paciente que está sugestionado e vai melhorar com qualquer terapia que ele faça, desde que ele esteja motivado pelo profissional de saúde que está acompanhando ele, fazendo promessas e convencendo ele. Então ele melhora temporariamente de fato, mas a melhora não é pelo efeito da ozonioterapia. A melhora é basicamente pelo efeito placebo. Então não existe não existe trabalho, né, mostrando eficácia. Quem entrou aqui na sala agora foi nossa amiga Carla Campagna, uma excelente fisioterapeuta que trabalha com zumbido de forma maestral, lá em São Paulo, e uma colega que eu admiro muito, né? Não é colega de profissão, mas colega de atuação. Nós temos em comum que trabalhamos de forma bastante contundente no zumbido, na desmistificação de algumas propostas terapêuticas, né, alternativas sem evidência científica. Outro colega, Adriano Zenir, também um grande fonoaudiologista aqui de Feira de Santana, trabalha muito com voz, com disfagia, mas também eventualmente trabalha com zumbido. Então, obrigado pela presença de vocês. E existe outra terapia também que muitas vezes é confundida a sua eficácia, que é a terapia com laser. Então, o laser, que é usado muito por fisioterapeuta ou por fonoaudiólogo, ele pode ter uma eficácia muito boa se usado de forma correta. Então, por exemplo, existem terapias com laser para desativar pontos gatilho, que pode ser uma causa de um tipo de zumbido chamado zumbido somatosensorial. Então, nesses casos, o laser tem uma indicação muito boa, né? A gente deve diferenciar essa aplicação, né, que é uma aplicação que tem evidência científica com eficácia e tem sido visto bastante promissor o tratamento para esses casos específicos, não é para qualquer caso. Nós devemos diferenciar essa eficácia do laser que é aplicado diretamente no ouvido com a intenção de mudar os vetores de fluxo de moléculas dentro do ouvido, como se propõe em alguns tratamentos, e que não demonstrou ainda eficácia comprovada com essa aplicação. Então, o tratamento com laser feito por profissional qualificado, especializado nesses tratamentos, né, geralmente quem faz isso é fisioterapeuta ou fonoaudiólogo, mas isso tem que ser feito de forma bem específica, né, para tratar pontos gatilho que estejam levando a zumbido somatosensorial. Então, nesses casos, o laser é interessante, mas a gente não deve extrapolar a indicação do uso do laser para todas as situações, né, todos os tipos de zumbido. Né? Então, são casos específicos, né, são patologias específicas que provocam o zumbido eventualmente. Então, isso tem que ser sempre pesado de forma bastante ponderada e escolhido sempre profissionais com uma qualificação adequada para poder aplicar essas modalidades de tratamento. Aí o que Carla, eu sabia que ela ia comentar, né? Carla comenta aí que o zumbido é formado no cérebro e aplicar laser na orelha não faz sentido, óbvio que não, né? No músculo sim, então no músculo a gente pode aplicar, como eu falei, para desativar, né, pontos somatosensoriais, como o agulhamento também pode ser aplicado com resultado muito bom, né, com o objetivo, né, de desativar esses pontos, né, somatosensoriais
E isso sim vai trazer um resultado prolongado, vai trazer uma eficácia de fato na causa, na etiologia do zumbido, né, que nessa situação específica está sendo uma ativação aberrante de pontos gatilhos e chamados de pontos somatosensoriais e que podem estar tanto desencadeando o zumbido quanto intensificando, né, o sintoma. Tá? Então a gente precisa sempre diferenciar. Uma outra pessoa me falou que tem otosclerose. Né? Otosclerose isso, agulhamento a seco. Eu sabia que você ia me complementar, cara. Agulhamento a seco. Me falou sobre a otosclerose, né? Perguntando se o tratamento da otosclerose pode melhorar o zumbido. Esse é um ponto bastante polêmico na literatura científica. Há algum tempo atrás, os otorrinolaringologistas sempre alertavam o paciente que o tratamento da otosclerose, o tratamento cirúrgico da otosclerose, não visava tratar o zumbido, algumas vezes até piorava o zumbido, mas ano passado foi publicado um trabalho interessante mostrando diminuição do zumbido nos pacientes que faziam a cirurgia para a otosclerose, que é a estapedotomia. É uma cirurgia onde a gente remove grande parte do estribo, a supraestrutura do estribo, e substitui essa supraestrutura por uma prótese. E essa prótese corrige o defeito mecânico que a doença provoca, restabelece a audição e, por consequência, por restabelecer a audição, pode melhorar o zumbido. Então veja que o sempre importante é reverter a causa, né, a etiologia do sintoma, e não tratar o sintoma isoladamente. Então, em alguns casos, sobretudo perdas puramente condutivas, onde a reserva coclear, né, a função da cóclea está preservada, está íntegra, nesses casos o zumbido pode sim ser revertido e desaparecer com a reversão da perda auditiva, mas infelizmente a gente não tem como garantir isso, e esse não é o objetivo primais do tratamento cirúrgico da otosclerose. Se a otosclerose ela é mista, ou seja, atinge tanto a parte mecânica quanto a parte sensorial da audição, nesses casos o tratamento com reabilitação auditiva, né, ele corrige a perda auditiva e sempre que a pessoa estiver usando o aparelho auditivo vai ter uma reversão do zumbido, porque, mais uma vez, estamos agindo na causa base, né, na etiologia, né, do que está causando o zumbido. Né. Algumas vezes o uso de medicação para frear a ação enzimática dentro do osso temporal, que faz com que ocorra a reabsorção óssea na otosclerose, ele também, às vezes, provoca a redução do zumbido. Né? E isso, muitas vezes, a gente consegue com o uso de medicações específicas que agem no osso para diminuir essa atividade enzimática dos osteoblastos e osteoclastos, que são as células ósseas que estão em atividade nessa doença. Então, às vezes, a gente consegue também reverter o zumbido, mas também não é uma garantia de que isso vai acontecer. A garantia mesmo é a reversão da audição, corrigindo a perda auditiva, por consequência, revertendo o zumbido. Tá? Então, essas foram as perguntas dessa semana que foram mais importantes, que eu achei de forma mais relevante. E, como sempre faço, eu não gosto de me alongar muito nas lives, porque ninguém consegue assistir uma live muito longa, fica chato. Então, na próxima semana eu faço outra live fazendo mais uma enquete e sempre colocando as perguntas que forem inéditas, que não tiverem sido ventiladas na live anterior, tá certo? Fique com Deus, obrigado, Carla, pela participação, sempre enriquecedora. Um abraço a todos, fique com Deus, uma boa semana, que seja produtiva, que seja abençoada por Deus e que nós possamos desenvolver todos os nossos objetivos semanais de forma satisfatória. Um abraço.